A paz do Senhor, meu amado, minha amada. Qual é o teu tempo? Esse é o nosso tema de hoje para o nosso vídeo. Eu te convido a curtir o vídeo, a se inscrever no canal e a compartilhar para que esse vídeo possa ser útil para outras pessoas entenderem o seu tempo. Hoje eu trago um convidado especial para o nosso vídeo que vai ajudar a ilustrar a passagem de Eclesiastes 3. O Emanuelzinho que está aqui vai nos ajudar, certo? E eu quero te fazer uma pergunta, vou iniciar fazendo uma pergunta. O Emanuel tem 3 meses. Se eu colocar ele, nem sentar o Emanuel não senta ainda. Se eu colocar o Emanuel no chão para caminhar e tentar fazer ele caminhar, ele não vai caminhar. Porque ele ainda não está preparado para caminhar. A criança precisa de todo um desenvolvimento para este processo, que é natural na vida do ser humano, mas existe um tempo para que ela chegue a caminhar. Isso varia de pessoa para pessoa. Cada pessoa tem o seu tempo. Algumas caminham em torno de 10 meses, outras passam de 1 ano, né? Só que tudo gira em torno de 1 ano, deste período de 1 ano, onde a criança começa a ficar com uma estrutura mais firme, uma musculatura mais firme, né? E através de estímulos, né? E aí eu também quero trazer outro tópico aí em cima dos estímulos para que tu possa entender. Existe o tempo certo para que ela possa caminhar, e existe os estímulos que vão ser usados para a criança caminhar. Aí, um desses estímulos é o andador, né? Existe o andador que muitas pessoas utilizam e que não é recomendado pelos pediatras por uma série de fatores. O primeiro deles é que a criança, quando ela está com o andador, ela toma uma liberdade que ela não está preparada para tomar. Eu quero ler aqui contigo a palavra de Eclesiastes 3, que diz assim: tudo tem o seu tempo determinado. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de se arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar. E eu quero te perguntar, qual é o tempo que tu está vivendo? Tu consegue discernir este tempo? Às vezes a gente quer correr, e não é o tempo de correr, é o tempo de parar, é o tempo de descansar. Às vezes a gente acha que não está fazendo nada. Eu me lembro da passagem, né, de Jesus no poço com a samaritana, onde Jesus ele vai ali para descansar. E descansar nós achamos, né, que é não fazer nada. Não, descansar é descansar. Né? Descansar é repousar, é entender que o corpo precisa recuperar as suas forças e dar esse descanso necessário ao corpo para que ele possa recarregar, né? Para que a gente possa prosseguir na caminhada. Né? Também existem momentos onde a gente quer fazer tudo, a gente quer desenvolver, a gente fica preocupado, né? Talvez tu esteja aí preocupado, pensando, meu Deus, né? Principalmente se tiver uma promessa de Deus, uma palavra de Deus sobre a tua vida, e tá olhando o cenário que tu tá atravessando, né? E aí fica aí pensando como é que vai se dar, como é que vai acontecer, né? E aí não consegue ter uma solução. Isso te perturba a mente, né? Te faz entender que tu não tá fazendo o suficiente para cumprir aquilo que o Senhor liberou sobre a tua vida. E isso não é verdade. Eu quero te dizer, liberar essa palavra aqui do tempo sobre a tua vida hoje, fazer entender através dessa palavra, porque nós lemos, mas nós lemos, né? Nós lemos, mas nós não refletimos, nós não meditamos em cima desta palavra. Quando chega o tempo certo vai acontecer, ele vai chegar. Agora, para a criança caminhar, voltando aqui para o Emanuel, vai precisar de estímulos, né? Certos estímulos, e um deles, na qual eu estava falando, que é o andador,
né? Não é recomendado pelos pediatras porque a criança, o primeiro fator é que a criança, muitas crianças sofrem acidentes com o andador. Elas tomam uma velocidade, elas tomam uma certa liberdade a qual elas ainda não estão preparadas, né? Então elas começam a voar dentro da casa para lá e para cá, e isso pode e traz muitas vezes acidentes, risco de queda, risco da criança alcançar em lugares que ela não alcançava e agora ela tem a liberdade. Isso pode fazer com que um minuto de distração do pai ou da mãe faça com que ela passe a mão numa panela, em alguma coisa perigosa e vire por cima de si mesmo, né? Eu estou usando aqui essa ilustração para que fique mais claro, mais prático, para a gente conseguir entender o tempo que se está vivendo, qual o tempo que tu está vivendo. Às vezes as pessoas vêm te cobrar, às vezes as pessoas vêm e dizem, no meu tempo eu fazia assim, né? Talvez quem tem criança, né, um tempo atrás, eu pegava as crianças, botava as crianças, levava as crianças e fazia assim, e fazia assado. Só que o tempo que ela estava vivendo é um tempo diferente do teu, uma época diferente da tua. Havia um tempo que a gente não tinha essa informação que a gente tem hoje. Havia um tempo que a gente não entendia. Eu quero te explicar algo muito importante. Eu comecei a fazer esses vídeos, o Senhor vinha falando comigo há bastante tempo, eu senti um desejo muito forte de fazer, mas eu não tinha o estímulo, talvez não seja a palavra correta, o estímulo, mas eu não me sentia preparada, eu tinha dificuldades que eu precisava enfrentar, medos que eu precisava superar para poder cumprir o projeto, né? Esse projeto que eu comecei a desenvolver há pouco tempo, né? Na verdade, ele vem para ser desenvolvido, mas não conseguia deslanchar nesse projeto, né? Tomar uma certa frequência nos vídeos e tudo. E houve um tempo onde me propus com Deus, né? Comecei a entender a necessidade, porque eu me utilizei de muitos vídeos, muita palavra de Deus, muito Deus falou comigo, ajustou coisas na minha vida, trouxe entendimento da palavra de Deus através de vídeos de outros pregadores, pregadoras, né? De ensino pela internet, né? De aulas online que hoje a gente tem disponível e conteúdo gratuito para as pessoas que estão dispostas, aí a gente pode em qualquer lugar acessar, né? É certo que muitas pessoas ainda não têm esse acesso, existe muitas pessoas que ainda não têm, né? Mas muitas pessoas têm e podem se utilizar dele, né? Podem se utilizar dele para aprender muitas coisas sobre a palavra de Deus, sobre como cuidar da sua família, cuidar do seu ministério, como desenvolver, deslanchar, né? No período certo, o que é esse tempo, né, de Deus na nossa vida, o que é o tempo de Deus na nossa vida. O segundo fator do andador é que, primeiro, a criança sofre acidente, ela começa a ter acesso a coisas que ela não tinha e isso se torna perigoso para ela. Isso é quando nós não estamos preparados também, né? Às vezes a gente quer voar, alçar voos tão altos que nós não estamos preparados. Então o fato de nós não estarmos preparados para estes voos pode nos machucar, pode nos fazer cair, tomar uma queda muito grande, muito forte, nos machucar muito de uma forma que a gente talvez nem consiga ou não queira mais se levantar, né? Sofra um trauma muito grande e não queira mais. Então, eu quero te falar sobre a primeira questão é essa aí, é o risco de se machucar, né? Porque não é o tempo certo. Então, né, tomou uma velocidade aí muito grande, muito alta, né? Vai com muita sede ao pote, vai, faz e acha que a gente mesmo que faz, a gente que acontece, a gente isso, a gente aquilo, e quando na verdade não é nós, né? O ministério não é nosso, a vida não é nossa, é de Deus. E ele sabe o tempo que ele projetou para a nossa vida, para a gente desenvolver, né? Então, a primeira coisa que eu quero te dizer, não fica preocupado com o teu tempo. Não fica preocupado. É claro que a gente também não vai sentar e ficar acomodado numa cadeira sem fazer nada. Alguma coisa a gente sempre consegue fazer, né? A gente não pode ficar juntando, querendo colocar todo o peso nas nossas costas, né? Porque a gente não entende o tempo de Deus.
né? A gente precisa parar, porque senão a gente acaba adoecendo, a mente da gente adoece. Nós estamos no corpo físico, né? Nós somos o espírito que está habitando no corpo físico, e esse corpo precisa de descanso, ele precisa se recuperar, ele precisa entender, ele precisa não se sobrecarregar também, né? Embora que a Bíblia diz que o reino de Deus é tomado por esforço, mas a gente precisa entender esse esforço. A gente precisa entender o que é este esforço, que o esforço muitas vezes é não desistir, é continuar perseverando, mesmo que seja formiguinha. Mesmo que seja fazendo um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho depois, mas a gente precisa fazer da forma correta. E a outra questão é os estímulos, né? Quais são os estímulos que tu está recebendo para desenvolver o teu ministério? Da onde vêm esses estímulos? Né? Talvez esses estímulos, né, eles estejam vindo do lugar errado. Às vezes, a gente não entende o que é necessário, né? Tem pessoas que não têm conhecimento técnico, né? E eu vi ali doutores falando, né, sobre essa questão. Como a gente tem um bebê, a gente vai atrás dessas informações, né? E pessoas, doutores, falando sobre a questão do desenvolvimento da criança no andador. Primeiro, que a musculatura dela não se desenvolve da forma correta, porque o ser humano ele foi feito para caminhar, a caminhada traz um estímulo no músculo, o músculo fica rígido, fica mais firme, né? Dá toda uma sustentabilidade para o corpo, as pernas vão sustentar o nosso corpo, né? Então a criança ela precisa, eu não sou perita nesse assunto, né? Não tenho grandes conhecimentos na área, né? Mas a gente entende e busca informação para entender pelo menos o suficiente, né? Que alguma coisa pode prejudicar o desenvolvimento dessa criança, né? Ou nosso desenvolvimento, nos colocando no lugar dessa criança, quando a gente quer caminhar no tempo errado ou usar o estímulo errado, né? Ouvindo aí os pediatras, né, que são especialistas nesse assunto, eles nos indicam a largar a criança no chão e estimular ela, né, estimular que ela, ao ver ali aqueles brinquedos, cercar de brinquedo, ela queira pegar, ela queira buscar. Claro, a gente estimula, a gente chama, a gente faz com que ela queira tenha mais vontade de se levantar, né? Só que a questão é a seguinte: no andador, muitas crianças ficam ali na pontinha dos pés, e segundo os pediatras, as pessoas acham, por não entender, por serem leigas, que a criança está caminhando mais rápido, né? Que a criança, ela está se desenvolvendo mais rápido, porque elas veem aquele desenvolvimento ali, né, no andador, só que na verdade não é assim, não é isso que está acontecendo, né? A criança ela está sofrendo um atraso, segundo os pediatras, porque ela vai sair do andador quando chegar o tempo ali de tirar para ela caminhar sozinha, e quando ela tinha uma velocidade muito grande no andador. Agora ela sai do andador, ela se senta ali no chão, ou ela vai ficar de pezinha recebendo os estímulos dos pais, e ela vai ser desestimulada, porque ela já não tem mais a mesma velocidade que ela tinha no andador, né? No andador ela corria para lá e para cá, então ela vai acabar perdendo o estímulo, porque ela não vai conseguir fazer da mesma forma, e isso traz um atraso, né, para algumas crianças, né, no seu desenvolvimento. Então a gente precisa entender o seguinte: qual o estímulo que nós estamos recebendo, né? Muitas vezes nós estamos sendo estimulados da forma errada. Eu quero te trazer um caso aqui, um testemunho, onde eu caminhava com pessoas que tiveram também um estímulo errado, né? Ou às vezes no decorrer da caminhada com Cristo, a gente não sabe o que acontece na vida de muitas pessoas, mas as pessoas acabam se entristecendo pela falta de entender, do conhecimento da palavra, do estudo correto, acabam se entristecendo e disseminando essa tristeza, né, de uma forma que pode prejudicar também outras pessoas. E eu comecei a caminhar com pessoas
que receberam um estímulo errado e eu, da mesma forma, estava também recebendo esse estímulo errado. O que aconteceu? Um tempo eu andava com pessoas que na sua oração elas falavam para as pessoas aquilo que elas gostariam de dizer, e isso é muito triste para um ser humano. Isso é muito triste, né, para uma pessoa, ela ter que se usar de um benefício do céu, de uma arma poderosa de Deus para libertar, para soltar cadeias na mente das pessoas, para entender que a oração ela pode curar o ser humano, né? A oração ela é poderosa para tantos recursos positivos e ela deve ser usada porque a Bíblia não nos ensina a usar a oração para o mal, ela nos ensina a orar para nos achegarmos a Deus. A oração é um relacionamento com o Senhor, né? Então eu recebi um estímulo e comecei a aplicar esse estímulo. Houve um tempo onde nas minhas orações, onde eu deveria abençoar pessoas, onde eu deveria me relacionar com Deus, pedindo ao Senhor a misericórdia que Ele usou comigo na vida de também as pessoas que me cercavam, as pessoas que eu estava intercedendo, eu acabava falando, mandando recado para as pessoas através da oração. Mas a misericórdia do Senhor é grande, né? O estímulo errado. O estímulo errado, né? O Emanuelzinho já está cansando aqui do nosso... Mas eu já vou encerrar. E eu encerro aqui com a questão do estímulo. Qual a fonte que tu tem bebido? Qual é a fonte? Qual é o ensinamento que tu tem buscado? Com quem tu tem andado para receber esses estímulos? Os estímulos estão corretos ou não estão corretos? Né? Existem pessoas amarguradas, pessoas que estão aplicando o evangelho de forma errada, pessoas que ainda não tiveram o entendimento da misericórdia de Deus. E aí, de repente, talvez tu esteja bebendo nessas fontes e esses estímulos nos fazem... Parece que a gente está trazendo um crescimento, parece que a gente está crescendo, quando na verdade o que está acontecendo é que a gente está ficando desestimulado, está acontecendo um retrocesso na nossa vida ao invés de um progresso. Tá certo? Esse é o vídeo. A gente lê muito essa palavra do tempo, mas pouco a gente entende ela. Nós passamos a ler de forma superficial a palavra de Deus e nós não conseguimos aplicar ela como deve ser aplicada, tá certo? E hoje eu te trouxe aqui uma aplicação diferente da palavra de Deus. Eu quero agradecer a participação do Emanuelzinho que esteve nesse vídeo com nós e eu quero te pedir mais uma vez para compartilhar esse vídeo e abençoar pessoas. Seja um abençoador, tá certo? Um grande abraço. Eu quero te dizer, antes, nós estamos crescendo juntos. Ninguém tem o conhecimento de tudo, né? E nós estamos crescendo juntos. A gente aprende todos os dias e o conhecimento ele é uma fonte que jorra, né? Nós precisamos pegar aqui e passar aqui. Pegar aqui e passar aqui, para que ele possa funcionar e ajudar muitas pessoas, tá certo? Um grande abraço e até o próximo vídeo.